Quando você pensa no Dia dos Mortos, o que vem à sua mente? Cafeiras coloridas? Altares cheios de flores? Festas das ruas? Mas e se eu te dissesse que por trás de toda essa beleza existe um lado sombrio, uma história de sacrifícios, lendas antigas e uma conexão com a morte que vai muito além de uma simples celebração? Eu sou Rafael Couto, criador do Guia México, e hoje vamos desvendar os mistérios mais profundos do Dia dos Mortos. O que realmente acontece quando os mortos voltam para casa? Muitos acham que a festa do Dia dos Mortos começou com os astecas, mas a verdade é muito mais antiga. Os maias, por exemplo, já celebravam a morte de uma forma que hoje nos arrepiaria. Eles acreditavam em um submundo sombrio chamado Xibalbá, onde moravam os deuses da morte. E para se conectar com esses deuses, eles não hesitavam em fazer sacrifícios, não apenas de animais, mas de seres humanos. Sim, você ouviu direito. Sacrifícios humanos. As pirâmides de Tulum, em particular, escondem câmaras secretas, onde rituais eram realizados para honrar os mortos e pedir favores aos deuses. O mais intrigante é que, em algumas dessas câmaras, foram encontrados restos humanos, em posições que indicam que aqueles sacrifícios tinham um propósito profundo: criar um vínculo entre os vivos e os mortos, buscando sabedoria, proteção e bênçãos dos espíritos ancestrais. Embora hoje não realizemos esses sacrifícios, o espírito de honrar os mortos e buscar essa conexão mística permanece. O Dia dos Mortos moderno é, de certa forma, um reflexo desse antigo desejo de aproximar-se do além. O Dia dos Mortos não é apenas uma festa. Na verdade, a linha entre os vivos e os mortos é mais tênue do que imaginamos. De acordo com os astecas, a morte era apenas um outro passo em um ciclo interminável, e o Dia dos Mortos se tornou um portal entre esses dois mundos. Mas o que acontece quando esse portal é aberto? Os espíritos dos mortos voltam para casa, sim, mas nem sempre para um abraço caloroso. Há muitos mistérios envolvendo essa noite especial. Em algumas regiões do México, acredita-se que a presença dos espíritos não seja algo a ser celebrado apenas com alegria, mas também com respeito e cautela. A lenda da Llorona, por exemplo, ganha força durante o Dia dos Mortos. Ela é a mulher que chora por seus filhos, perdida no lamento de sua própria tragédia. Durante essa época, o choro dela é ouvido mais forte e mais próximo, e muitos dizem que em alguns momentos você pode até vê-la à beira de rios e lagos, com seu rosto pálido e olhos vazios, à espera de capturar alguém que se aventure longe demais. Em algumas vilas, como a de Pátzcuaro e Michoacán, as famílias se reúnem nos cemitérios não apenas para celebrar, mas para proteger. As pessoas ficam acordadas a noite inteira ao redor dos túmulos, porque sabem que é uma noite perigosa. Não se trata apenas de dar boas-vindas aos espíritos, mas de proteger os vivos contra as almas errantes e os maus espíritos que podem tentar cruzar a linha entre os mundos. Esses espíritos, se não forem guiados corretamente, podem ficar perdidos ou até mesmo enfurecidos. Muitos acreditam que o Dia dos Mortos é uma oportunidade para os espíritos se reconciliarem com seus entes queridos, mas também uma chance para os mortos inconformados buscarem vingança. Em algumas lendas, o espírito de alguém que morreu de forma trágica ou injusta pode retornar em busca de quem causou sua dor. Essa é uma das razões pelas quais se diz que o Dia dos Mortos é uma celebração tão potente, mas também perigosa. Você já se perguntou por que as flores de cempasútil ou calêndulas são tão presentes nessa celebração? Elas têm um significado muito mais profundo.
do que simplesmente decorar altares. A cor vibrante e o cheiro forte dessas flores são usados para guiar os espíritos dos mortos de volta à sua casa. A lenda diz que o aroma da flor é como um farol, uma luz brilhante que só os espíritos podem perceber, e que as pétalas, espalhadas de maneira cuidadosa, formam um caminho que pode levar os mortos de volta ao mundo dos vivos. Mas aqui vai um segredo: se as pétalas não forem dispostas corretamente, o espírito pode se perder. Eles podem vagar entre os mundos, sem nunca encontrar o caminho de volta para casa. Portanto, esse pequeno detalhe, aparentemente simples, é, na verdade, de vital importância para garantir que os mortos retornem com paz e tranquilidade e que as famílias possam se reunir novamente com seus entes queridos. Agora, por que os mexicanos celebram a morte em vez de temê-la? A resposta está na filosofia ancestral dos maias, que viam a morte não como um fim, mas como parte de um ciclo eterno. Para eles, a morte era uma transição natural e não um evento aterrorizante. O Dia dos Mortos é, portanto, uma forma de encarar o medo de frente, transformando a ausência em presença, a tristeza em memória. As famílias se reúnem para lembrar os momentos felizes com seus entes queridos, para celebrar o que foi e também para aprender com o passado. E em muitas comunidades, acredita-se que o ato de celebrar é, na verdade, um meio de manter os mortos vivos em espírito. Porque, segundo essa visão, os que amamos nunca realmente nos deixam. Algumas cidades do México se tornam especialmente místicas durante o Dia dos Mortos. Um exemplo é Mixquic, um pequeno vilarejo nos arredores da cidade do México, onde as tradições parecem quase imutáveis. Lá, as famílias decoram os túmulos com flores, velas e alimentos favoritos dos mortos. Mas o que muitos não sabem é que após a meia-noite, algo mais acontece. Alguns visitantes afirmam que, enquanto caminham pelos campos de túmulos, podem ouvir sussurros baixinho, como se os próprios mortos estivessem conversando entre si. E não são apenas histórias do folclore. Em algumas aldeias de Oaxaca, a tradição é acender centenas de velas e montar altares com alimentos e bebidas típicas. Mas o que torna o lugar ainda mais misterioso são as lendas de almas perdidas que se aproximam dos altares, tocando levemente as velas, como se estivessem testando a energia que os conecta aos vivos. Para muitos, é uma experiência assustadora, mas profundamente transformadora. Essas lendas, rituais e histórias nos fazem entender que o Dia dos Mortos é mais do que uma simples celebração. É uma conexão direta com o além, um momento onde os mundos dos vivos e dos mortos se entrelaçam de forma intensa e misteriosa. E você já se aventurou no México durante essa época? Quais são as lendas mais intrigantes que você ouviu sobre o Dia dos Mortos? Me conta aqui nos comentários. E se você quer continuar a explorar os segredos e mistérios do México, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a nossa próxima investigação. No próximo vídeo, vamos explorar a Rota de Mérida, a capital de Yucatán, e descobrir os mistérios escondidos por lá. Até lá!